dia, classe Esperança. Tudo bem com vocês? Maravilha! Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando em seus lares e espero que estejam aí com as suas famílias. Bom, hoje é domingo, dia de louvarmos e engrandecer o nome de nosso Senhor, louvarmos e engrandecer o nome de Deus, e por isso estamos aqui reunidos. Nós já tivemos um momento de culto, ouvimos a palavra de Deus, que foi bastante edificante para todos nós, e agora vamos dar continuidade com esse momento de escola dominical. Então, um bom dia para todos os aluninhos, um bom dia para a professora Márcia e um bom dia também para aqueles que estiverem aí nos assistindo, que estão aí como visitantes. Sejam bem-vindos em nosso meio e vamos começar a nossa aula. Bom, para nos prepararmos, você aí que está prestando atenção, vamos fazer o seguinte: pause o vídeo, pegue sua Bíblia, se ajeite aí para começarmos a nossa aula. E antes de passarmos para o assunto da aula de hoje, eu vou pedir para que vocês façam uma breve oração. Pausem o vídeo, façam a sua oração, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo pela mensagem que já ouvimos, agradecendo pela semana que já tivemos. Ore também pelo nosso país, para aqueles que estão necessitando do amparo de Deus nesse momento. Faça aí uma breve oração, pedindo por todos nós e agradecendo por tudo. Então pause o vídeo, o momento é esse, faça a sua oração e logo logo nós continuaremos. Muito bem, turminha. Vamos lá então. Vamos relembrar aonde nós paramos na semana passada. Bom, nas últimas aulas, nas últimas semanas, nós estudamos sobre a armadura de Deus, que se encontra lá na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. E aí nós fizemos uma série de estudos a respeito da armadura de Deus, do equipamento que o soldado cristão deve ter para se revestir. E então, encerrado sobre esse assunto, nós iniciamos, semana passada foi a primeira aula sobre o assunto, um estudo sobre a caminhada do soldado cristão, a caminhada do cristão, e que se encontra lá na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Semana passada nós iniciamos fazendo a leitura desse capítulo, e aí nós lemos do verso 1 até o verso 7, que falava sobre a caminhada, caminhando em amor fraternal. Bom, para a aula de hoje, nós continuaremos com a leitura desse capítulo. Então, para começar, vamos fazer a leitura de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 8. Pegue aí as suas Bíblias e vamos fazer a leitura juntos. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 8. Eu estou exibindo aí na telinha para vocês. E olha só o título: Caminhando na Luz. Vamos iniciar a leitura então. Verso 8. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos ler até o verso 14.
Muito bem, então, turminha. Agora que nós já fizemos a leitura, vamos passar para esse momento de reflexão sobre isso que acabamos de ler e interpretarmos e buscarmos falar um pouco sobre isso. Bom, no primeiro momento, vamos destacar o verso 8, que diz assim: Pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou seja, olha o que o apóstolo está querendo dizer aqui. Que em um outro momento, as coisas estavam em trevas, em pecado. E agora as pessoas passaram a ser luz no Senhor. Por isso que nós devemos andar como filhos da luz. Bom, o que significa isso? O que significa andar na luz? Vamos pensar um pouco sobre isso. Podemos dizer que quando eu, como pessoa, ando na luz, pode-se dizer que a minha vida vai se tornar livre e boa. Vamos pensar um pouco sobre isso que eu acabei de dizer. Vamos fazer uma comparação. Vamos supor que na sua vida, no seu dia a dia, você acorda de madrugada para fazer alguma coisa, ir ao banheiro, tomar uma água, enfim. E você se depara com aquela escuridão da noite. Mesmo sendo um ambiente que você já conhece, que é a sua casa, o seu quarto, enfim, você se sente meio inseguro de andar ali nesse ambiente, de caminhar para fazer a coisa que você tem que fazer, não é mesmo? Quem já não se deparou com uma situação dessa? Enfim, um outro exemplo, quando você está andando em alguma estrada e aí não tem nenhuma luz, é tudo muito escuro, você não se sente inseguro, você não sente confiança em andar por essa estrada ou andar nesse ambiente. E enfim, e aí para pensar assim, quando você está ali nesse ambiente rodeado cercado pela escuridão, e aí quando você enxerga uma pequena luz que seja em algum lugar distante, que seja de uma pequena lanterna, você não tende a seguir essa luz para sentir mais segurança e mais confiança para poder enxergar aquilo que está ao seu redor? Exatamente, foi o que eu disse. Quando andamos na luz, a vida se torna livre e boa. Na nossa vida, essa comparação que eu acabei de fazer, podemos dizer isso sim, que quando andamos em luz, nós andamos mais seguros, mais confiantes. E quando andamos em algum lugar que esteja escuro, cercado pela escuridão, nós não nos sentimos seguros, nós nos sentimos inseguros, não sentimos confiança em caminhar nesse lugar. Essa é uma primeira reflexão acerca desse assunto de caminhar na luz. Semana passada nós vimos caminhando em amor fraternal e hoje, como continuação, veremos sobre caminhando na luz. Vamos lá então. Bom, turminha, para a aula de hoje eu tentei separar, organizar em 3 tópicos principais. O primeiro dele é o que é a luz? Bom, vamos lá. A palavra de Deus, eu busquei alguns versículos também que falam sobre isso, sobre o que a luz representa em nossas vidas. O primeiro texto para refletirmos sobre o que eu acabei de falar se encontra lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Muito bem, vejam só. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso a importância de estarmos sempre caminhando
na luz. Um outro texto bíblico muito conhecido está lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha só, veja só o que esse versículo nos fala, que é justamente isso que estamos vendo sobre caminhar na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus é que ilumina os nossos caminhos. Então, galera, para esse primeiro tópico que eu separei aí pra gente, que na verdade acabou ficando como uma pergunta, que é o que é a luz, nós podemos responder que a palavra de Deus é a luz. E caminhar na luz é alinhar minha vida com a palavra de Deus. Com isso, podemos dizer que sabemos que o oposto de luz é a escuridão, igual no exemplo que eu mencionei agora há pouco. Então, o oposto da luz é a escuridão, e a escuridão representa o pecado. A escuridão é o pecado. Logo, se a escuridão é o pecado, a luz é a verdade, que foi o que acabamos de ver, que a palavra de Deus é a luz. Logo, o segundo tópico que eu separei para essa aula é que a luz me mostra a verdade. Por isso, devemos sempre estar buscando cada vez mais essa luz, que é a palavra de Deus. E assim estaremos caminhando para um objetivo em nossas vidas, que é caminhar na palavra de Deus. Sabe, turminha, uma coisa que devemos tomar muito cuidado em nossas vidas, e que a palavra de Deus nos alerta sobre isso, é que muitas pessoas preferem viver na escuridão. Vamos ler lá em João capítulo 3, o verso 19. Diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as tuas obras eram más. Olha só o que esse versículo tem a nos dizer, que muitas pessoas preferem estar na escuridão, preferem viver de forma oposta àquela de caminhar na luz, preferem viver da maneira que acharem melhor. E nós podemos ver até que o versículo começa dizendo que isso é uma condenação, isso está passivo de um julgamento que teremos certamente um dia. Então devemos tomar cuidado com relação a isso, sabendo que devemos andar sempre na luz. Bom, por mais que pareça difícil a compreensão de tudo isso que vimos, de que muitas pessoas preferem andar o caminho oposto da luz, isso infelizmente é um fato atualmente em nossa sociedade e em todo o mundo. Muitas pessoas preferem sim andar no caminho oposto da palavra de Deus, no caminho da luz. Muitas pessoas conhecem a verdade, conhecem qual é o caminho da luz e mesmo assim preferem andar em caminhos escuros, caminhos de trevas. E com isso devemos saber, né, que certamente haverão consequências, igual o versículo nos disse, que teremos sim um julgamento com relação à forma que caminhamos. Então, turminha, falando sobre caminhando na luz, quando eu ando na luz, eu disse lá no início da nossa aula que a vida se torna livre e boa. Quando nós vimos um versículo que diz que quando andamos na luz, nós temos comunhão com os nossos irmãos, com os outros, que foi o tema da nossa última aula, que foi sobre o amor fraternal, caminhando em amor fraternal. Por isso que para esse momento eu separei o terceiro tópico da nossa aula de hoje,
que é esse aí que está aparecendo na telinha. Ame a luz e ande na luz. Nós devemos ter amor e estar sempre caminhando de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa luz. Falando ainda mais sobre isso, quando amo a luz, busco que ela brilhe em todas as áreas da minha vida, para que o mal possa ser exposto. Ou seja, eu me torno filho da luz. Onde a luz brilha, novo crescimento vem. E aí, lembrando lá da aula dos frutos do fruto do Espírito que tivemos: amor, alegria, bondade, longanimidade, e todos os frutos do Espírito crescem também na luz. Por isso que devemos sempre ter isso em mente, esse aprendizado que possa estar conosco no decorrer de toda a nossa vida. Nós devemos sempre se encaminhar na luz. Quando fizemos a leitura de Efésios capítulo 5, a partir do verso 8, lá no início da nossa aula, o verso 8 que diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Por isso, olha só que o versículo nos diz: devemos andai como filhos da luz. Ou seja, turminha, aqueles que andam na luz são discípulos de Jesus Cristo. Caminhando para o término da aula de hoje, vamos ler um último versículo que está lá em João capítulo 8, versículo 12, que diz assim. Olha só, esse versículo é muito importante para esse assunto da aula de hoje. Olha só o que o versículo nos fala. João capítulo 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, Jesus dizendo aos discípulos que ele é a luz do mundo e que devemos segui-lo, buscando jamais deixar com que possamos ter os pensamentos de querer andar em trevas. Essa é uma coisa que devemos sempre ter bem firmados em nossos pensamentos. Jamais devemos querer sequer pensar em andar em trevas. Devemos seguir a luz, que é o que esse versículo está dizendo, que é Jesus. Devemos segui-lo. E com isso nós teremos a luz da vida, caminhando sempre em amor, em verdade, e tendo aí a luz a quem seguir, que é Jesus Cristo. Turminha, resumindo então a aula de hoje nesses 3 tópicos que eu coloquei aí no decorrer da aula, nós vimos o que seria a luz, o que é a luz, e nós vimos que a luz é a palavra de Deus. Nós vimos que a luz me mostra a verdade, devemos caminhar sempre em verdade, caminhar buscando sempre a luz, que é a palavra de Deus. E ainda assim, nós vimos que nós devemos, além de andar, nós também devemos demonstrar amor. Então, para assumirmos de fato que somos verdadeiros discípulos, aqueles que seguem a Jesus, nós devemos sim caminhar na luz. Muito bem, olha só quantas coisas importantes nós aprendemos nessas últimas semanas. Nós vimos sobre a armadura de Deus, a forma como um soldado do exército de Deus deve se revestir e se preparar. Vimos também a respeito da oração, que é uma arma poderosa, uma ferramenta poderosa que temos de comunicação com o nosso Pai. Iniciamos esse novo estudo falando sobre a caminhada. Qual a caminhada que esse soldado do exército de Deus deve fazer? Nós vimos sobre a caminhada com amor fraternal. Devemos caminhar demonstrando o nosso amor fraternal. Hoje nós vimos sobre caminhar na luz,
E semana que vem nós continuaremos com mais uma porção da Palavra de Deus, continuando essa leitura de Efésios capítulo 5. Turminha, para a aula de hoje, que eu gostaria de passar como conteúdo de aula é isso. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando para mim e para a professora Márcia lá no grupo. Então eu fico por aqui. Desejo a todos um bom domingo, um bom início de semana e até domingo que vem. Então fiquem com Deus. Semana que vem nós continuaremos com a aula, com esse assunto da caminhada do soldado cristão. Então eu me despeço aqui. Então fiquem com Deus, bom domingo e até mais. Tchau, tchau.